Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o Pinóquio, a versão do Guillermo del Toro, que é uma versão mais dark, né? Que estreou recentemente na Netflix. Ele tem 1h57, uma nota bem alta na IMDb, 7,9 de 10. Ele é dirigido por Guilherme del Toro, que ele é mais conhecido pelo filme A Forma da Água e o Labirinto do Fauno. Agora eu vou falar um pouco do filme, depois do que eu gostei e não gostei, minha nota final. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com o Rafa no Facebook, tá? Eu tenho Facebook e YouTube. Então vamos lá falar dessa versão completamente inusitada e diferenciada que o Del Toro nos proporcionou. Confesso que a primeira vez que eu vi o trailer eu achei bem estranho, bem bizarro. Nem achei tão interessante, mas depois que eu comecei a ver que o pessoal estava gostando, decidi dar uma chance e assistir no domingo. Então vamos lá falar do filme. Primeira diferença, pessoal, a história do Pinóquio sempre se passa em 1800. Na versão do Guilherme Del Toro, ele optou em passar em 1930, mostrando o lado do fascismo italiano. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante. Começa a história, o Geppetto, aquele famoso marceneiro mais adorado por todos, aquele velhinho carinhoso e tudo mais. A gente vê que ele tem um filho dele de 10 anos, ele idolatra o menino, quer que um menino muito bonzinho, por sinal. E o dia que ele estava acabando de terminar o Cristo, né, de fazer na igreja, ele sempre falou sobre, deu vários exemplos sobre as coisas, porque ele é muito perfeccionista, né? E aí o Carlo, que é o filho dele, pega uma pinha e ele fala que está faltando um buraco, até que finalmente ele encontra a pinha perfeita. Só que nesse mesmo dia, pessoal, a gente começa a ver que o Geppetto fica com medo, que ele começa a ouvir os aviões da guerra vindo atacar, e ele decide fugir, só que ele esqueceu que o Carlo voltou para pegar pinha. Quando que ele volta, pessoal, vem uma bomba e cai. Agora sim eu posso continuar a história, que a gente vê que o Geppetto está amargurado, ele se tornou um bêbado solitário que não quer trabalhar em tudo mais, e aí ele começa, toda vez ele vem na lápide do filho e chora sobre o filho dele, Carlo. E aí a gente vai vendo que ele, tão amargurado, decide pegar aquele pinheiro, que ele tinha enterrado ele perto de uma árvore, a árvore cresce e forma um pinheiro. E aí a gente vê o grilo falante se apresentando e falando que ele vai contar uma história, até que a gente vê que o Geppetto fica revoltado, bêbado, derruba a árvore, um pedaço do pinheiro, e leva e começa a construir o famoso Pinóquio. Na verdade, ele constrói um boneco de madeira, olhando para a foto do filho dele, tentando recriá-lo. E aí ele termina o boneco, fica muito bonito, e fala que ele vai terminá-lo no dia seguinte e decide dormir. Enquanto isso, a gente vê que o grilo vai conhecendo a casa, ele vai conhecendo até que ele começa a ver um tal dos espíritos da floresta. Nesses espíritos da floresta, ele vai tentando afastá-los até que ele vê que um deles se forma a fada da floresta, que é a famosa fada que transforma o Pinóquio da vida, né, o boneco que se transforma no Pinóquio. E aí quando que ela acorda, a gente vê que é um Pinóquio completamente diferenciado, porque ele não conhece nada da vida, ele começa a falar todas as coisas para que serve, ele é bem, muito sem limite, ele faz qualquer coisa que dá na cabeça dele, a gente vê um Pinóquio completamente diferenciado, até que a gente vê que o Geppetto, a primeira vez, diferentemente do da Disney, ele despreza ele e tranca ele. Aí ele começa a chamar ele de papai e tudo mais, e eles começam a se solidarizar. Até que o Geppetto decide ir para a igreja, o tal do Pinóquio vai atrás dele. Quando chega na igreja, a gente vê que um boneco de madeira falante, e as pessoas começam a falar que é obra do Satanás, obra do capeta. E aí a gente se depara com o tal do Podesta, que é tipo um líder militar, que à primeira vista manda o Geppetto fuzilar ele e tudo mais. Ele fala que não, então fala, vou mandar ele pra guerra. Ele fala também não, então fala assim, tem que mandar o menino pra escola pelo menos para ele aprender. E aí no dia seguinte, ele dá o livro que era do filho dele pro Pinóquio e manda ele pra escola. Quando ele tá indo pra escola, ele se depara com um macaco observando ele, e a gente vê que ele é amando do tal do Conde Volpe. Conde Volpe é aquele cara do circo, pessoal, que ele descobre o Pinóquio, vai atrás dele,
e oferece para ele um emprego, né, para ele se tornar uma estrela e tudo mais. Ele faz até um solzinho, decidem levar ele para lá. Ele vai se apresentando, ele se torna popular, até que a gente vê que o Gepeto vai atrás dele, né? Vem o Podesta atrás e fala que ele não foi à escola. O Gepeto começa revoltado a procurá-lo. Essa versão do Gepeto é mais ranzinza, é mais realista. Ele não é tão amoroso que nem outra versão, tão tolerante. Ele vai até lá, encontra o Pinóquio, dá mó chamada nele. Quando ele dá essa chamada nele, o Conde Volpe começa a puxar o Pinóquio de um lado e o Gepeto do outro. Um vai puxando cada um de um lado, até que o carro do Podesta acaba atropelando sem querer o Pinóquio. E aí, pessoal, a gente vai vendo que o Pinóquio aparece dentro de um caixão, ele sai do caixão, tem um monte de coelho jogando carta, umas coisas bizarras, bem estilo Del Toro, né? E aí, quando ele entra numa sala, ele encontra uma tal de um... Dizem que é a morte ou a esfinge, tem vários significados que eu fui procurar atrás. E ela fala que ele tem um dom, pessoal, o dom da imortalidade. Só que esse dom da imortalidade vai trazer sérios problemas para ele. Ela não explica direito, ele volta à vida. O fascista fica felizão que ele volta à vida, só que o Gepeto fala: ah, tudo bem, eu vou levar você de volta para casa, você vai começar a obedecer e eu quero que você seja que nem o Carlo que era o meu filho. Que até o Grilo explica a história para ele, ele fica emocionado. Só que o grande problema é que o Conde Volpe não vai deixar ele sair tão fácil assim do show business. Ele tem que pagar uma nota milionária para o Pinóquio ser liberado. E aí o Pinóquio fala com o Gepeto chama ele de fardo, que ele mete a boca nele, e a gente vai vendo que o Pinóquio decide ir atrás do Conde Volpe, aceita trabalhar com ele, contanto que ele mande 50% para o pai dele. E aí, como que o Pinóquio é fácil de ser manipulado, o Conde Volpe vai deitando e rolando até que o Gepeto decide segui-lo, porque o Grilo Falante dá uma lição de moral em cima dele, que ele devia ser um pai mais amoroso e tudo mais, e ele vai atrás dele. Quando que ele vai atrás dele, a gente vai vendo que o Pinóquio vai se exibindo várias vezes, até que o dia mais importante, que será a apresentação para o tal Benito Mussolini. E aí o Pinóquio decide fazer uma arte com espasatura, que é o macaco de estimação do Conde Volpe, que foi quem descobriu ele. E aí, pessoal, a gente vê que ele faz uma encenação chamando ele de merda, um monte de coisa, falando do peido. O que o Mussolini decide fazer? Manda tacar fogo em tudo e atirar no Pinóquio. Com isso, o Pinóquio morre a segunda vez. Vai olhando a brisa que é esse filme. Ele volta, vem de novo pelos coelhos jogando carta, entra na sala, até que a morte lá dá uma outra lição de moral nele, falando que ele tem um grande problema, porque conforme as pessoas vão passando os anos, ele pode ser imortal, mas as outras pessoas ele vai perder com o passar dos anos, que é uma mensagem muito importante. Ele de início não entende, que ele é completamente lesado no início, e ele volta dentro de um camburão do fascista lá, o Podesta, e o Podesta tem um amiguinho dele, o Shadowwick, o Candlewick, e o Candlewick começa a chorar e falar que o pai dele considera ele um covarde. Aí o Pinóquio fala que não é assim bem as coisas, que mesmo sendo pai eles amam, e eles falam as coisas, às vezes eles falam coisas que não pensam direito. E aí eles fazem uma disputa, os dois acabam ganhando, até que o pai dele fica bravo, do Candlewick, fica bravo com o menino e fala que o menino tem que dar um tiro no Pinóquio. Enquanto ele vai dar um tiro, vem um monte de bomba, começa a cair, até que o Candlewick decide atacar o pai dele com uma arma de paintball. O pai dele fica preso numa corda, cai uma bomba e mata. Só que aí quando que o Pinóquio consegue escapar, pessoal, a gente vê que ele é pego novamente. Por quem? Pelo Conde Volpe espasatura. O que o Conde Volpe decide fazer? Amarrá-lo e aterrar fogo, porque ele sabe que dessa forma ele vai morrer de vez. Ele não vai voltar. Ele acredita, né? E aí quando que ele está colocando fogo, o Conde Volpe começa a xingar a espasatura, que encontrou ele numa caverna e tudo mais, e ele se afeiçoou com o Pinóquio. Ele decide salvá-lo. O Conde Volpe fica bravo e tenta matar o Pinóquio. E aí o espasatura vai e pula em cima dele, os dois caem junto na água. O Pinóquio também cai junto. Ele consegue salvar a espasatura e a gente vai vendo que o Gepeto conseguiu uma carona, né, com
um comandante e ele foi engolido por aquele verdadeiro monstro do mar. Depois que ele é engolido, ele vai tentando sobreviver, até que a gente vê que o Pinóquio, quando cai na água, ele também fala, olha, uma ilha, para o Espasatura. E ele vê que a ilha, na verdade, é um monstro. E aí ele se encontra com o Gepeto e o Grilo falante e tudo mais, até que ele tem uma ideia diferenciada de escapar. Por onde que o bicho respira, ele decide o Pinóquio mentir para travar e eles conseguirem fugir. Só que quando ele foge, igual no desenho original, a coisa lá, o monstro, decide ir atrás deles. E aí, pessoal, o Pinóquio vai nadando o mais rápido possível até que ele é preso junto com uma aquelas minas que jogavam nas guerras. Ele fica preso com uma corrente. O monstro está indo atrás do Espasatura, do Gepeto e do Grilo para matar ele. E aí o Pinóquio decide explodir a bomba. Quando ele volta, fala de novo com a morte, já é a terceira vez que ele morreu. E aí ele decide voltar, pessoal, porque ela fala assim, tudo bem, só que você tem que esperar um tempo. Ele fala, eu não vou esperar um tempo, eu quero voltar agora mesmo. Porque se eu esperar esse tempo, meu pai vai morrer, porque ele estava morrendo afogado, né? E aí ele volta, quebra as regras, consegue voltar, que ele só ia ter mais uma vida. Vai lá, salva o Gepeto, só que ele acaba morrendo afogado, pessoal. Aí tem uma das partes mais emocionantes do filme, que todo mundo tá chorando em cima do corpo dele, que ele morreu de vez, parece dessa vez. Até que a gente vê a fada da floresta voltando e falando o desejo do Grilo, que já que ela falou que se ele cuidasse bem do Pinóquio, ele ia conseguir um desejo. E o desejo que ele tem é que o Pinóquio volte à vida. Ela decide realizar esse desejo, ele volta à vida, só que ele tem aquele verdadeiro fardo de ter que perder as pessoas mais próximas. Aí primeiro ele vê que o Gepeto morreu, depois a gente vê que o Grilo morreu e por último o Espasatura. E o filme acaba dessa forma, dando essa lição de moral, que mostrando que mesmo ele querendo ser um menino de verdade, ele diferentemente começou a entender como que funcionava a vida, só que graças a isso aí ele ia começar a perder os entes queridos dele. E termina dessa forma que, na minha opinião, é magnífica. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei, pessoal. Eu gostei bastante do filme, uma enorme surpresa. Concordo com muitos que falaram que é muito melhor que a versão da Disney, que tentaram fazer um monte de coisa e deixou a desejar. Tô até devendo análise para vocês, né? Mesmo o Pinóquio da Disney sendo considerado a melhor animação, eu não concordo com isso. Eu sou muito mais o classicão. Coisas que eu gostei do filme. Gostei bastante da história. Achei bem interessante esse negócio do Pinóquio morrer e poder voltar à vida. E a gente vai vendo que ele se tornou coisas que eu não gostei, pessoal. Eu achei que o Grilo falante ficou muito terciário. Não ficou nem secundário na história. Tudo bem que eles quiseram dar mais foco no Gepeto, mas acho que faltou um pouco mais aquele grilo falante, conselheiro, não esse grilo atrapalhado e tudo mais. Mas o filme no geral consegue se sair muito bem. Eu achei muito bom, ainda mais com essa lição de moral no final, que as pessoas queridas vão se perdendo. E a gente tem que conviver com isso e aceitar isso. A nota que eu dou pro filme é nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes. Muito obrigado e até a próxima.